deixe de escutar, né? Descarga. Mas está no slide, moça. E tá vendo? Nem todo mundo. Acabou que mandou isso, acabou. Entendeu? Mas Entendeu? Mesmo assim tá certo. ok. Ó, é hipofunção, tipo a pessoa deixa de escutar algumas frequências, né? Inclusive tem um fonoaudiólogo para isso, né? E tem outra que é o tinnitus. Tinnitus é o que a gente escuta assim, ó. Quer dizer que aquela frequência ficou ativada e vai perpetuar a ativação daquele nervo. Tem duas formas. Tem a psicogênica, que é nas pessoas que têm transtorno do pânico, né? Que não tem explicação. Isso vai numa alucinação, né? E tem aquelas pessoas que sim é físico porque estourou uma bomba perto daquela pessoa. Geralmente é bomba. Tem outras causas? Tem. As pessoas que trabalharam em usina, as pessoas que trabalharam em discoteca, né? Que estiveram perto muito tempo, trabalhando muito tempo. Falo de muito tempo, não em discoteca um dia e já viram assim, não. Sim, porque ele vai morrer com aquele som na orelha. Tipo, ele até morrer. Entendeu? Isso se chama tinnitus, né? E é porque um dos gânglios ficou ativado, vai ativar para cima. Entendeu? Alguma dúvida? Aqui? Aqui? Tudo? Agora vem a parte legal. Estão vendo essa parte aqui? Aqui é esses arcos. 1, 2, 3. Está vendo? Isso se chama utrículo. Está entendendo? Utrículo. Vocês conhecem aquela régua que usa o pedreiro, que é para poder ver o nível? Sim. Equilíbrio. Sim. Conhece? Hã? Pega o nível. Essa parte daqui se chama utrículo. Essa parte daqui da régua se chama utrículo. Uhum. E essa parte daqui da área vestibular também se chama utrículo, porque funcionam do mesmo jeito. Tem uma bolha lá dentro, tem uma pequena bolha que se mexe, né? Dentro de um líquido. Só que aquela bolha é mantida. Aquela bolha é mantida pela pressão arterial. Vocês já viram alguma vez na seringa? Se vocês puxar a seringa, o vácuo faz que a bolha aumente. Se você apertar, a bolha diminui, né? Bom, essa bolha e o líquido que está lá dentro são mantidos pela pressão arterial. Então, o utrículo depende da pressão arterial. Entenderam? Então ele é muito sensível a variações de pressão arterial. Como assim? O que é a primeira coisa que uma pessoa perde quando a pressão cai? O equilíbrio. Entenderão agora por quê? Uma coisa, por exemplo, quando a pessoa está sentada, do nada levanta, né?
fazendo que o sangue desce um pouco, fazendo que a pressão também diminui, fazendo que ele fique tonto. Os desmaios, parte dele, são por causa da perda do sistema vestibular. Se bem depois apaga, desliga tudo, né? Mas um deles que vai desligar primeiro é ele. Entenderam? Mas isso é fácil, né? Cai a pressão, cai tudo, né? Mas o vínculo é fácil. Vou explicar e vou deixar vocês embora. Ó, a outra parte é porque, imagina só uma situação na qual a pressão está despencando mais devagar. Como qual? Baleado. Um baleado sempre está escorando em alguma coisa. Bom, nem sempre, né? Se estiver correndo, está escorando, né? Mas se ele estiver tipo quieto, né? Se ele estiver quieto com a adrenalina mais baixa, ele vai estar escorando. Inclusive, as pessoas que estão caindo da pressão, inclusive elas deitadas, querem escorar em alguma coisa, porque o sistema está caindo. É por isso que eles se agarram de alguma coisa. Entenderam? Mas, baleado a gente sabe que está perdendo sangue. Segundo exemplo, mioma uterino. A mulher muitas vezes tem um período menstrual de 22 dias, 32 dias, 40 dias de menstruação, né? Acaba sendo que a mulher começa a perder a pressão arterial. Quando vocês estiverem passando por gel, vocês vão ver que as mulheres que têm esse problema também acabam escorando. Por quê? Porque estão perdendo a função vestibular. Sim, mioma imagina 30 dias de menstruação. Óbvio que é patológico, né? Mas 30 dias pode ser. Geralmente o que mais sobreviveu no livro, né, é 40 dias. O resto depois morreu. Isso. Muito. Agora. Sim, você está perdendo volume, está perdendo pressão, né? E os utrículos precisam da pressão. Entenderam? Aí tem outros exemplos, né? Por exemplo, quando uma pessoa está em úlcera gástrica e começa a sangrar devagar, no segundo dia ele está escorando, ele pula depois, está escorando aqui, aí ele caminha, depois vai um pouco, escora de novo, né? Vocês já viram vovó ou alguma pessoa de idade, né, que tem um bastão, mas no final do bastão tem 4 pezinhos? Já viram? Não é um bastão normal. É porque tem problema vestibular, de equilíbrio. Ele deve ter batido a cabeça, alguma coisa que fragmentou aquilo. Aí tem que usar aquilo. É a mesma lógica do que estão escorando por perto de pressão arterial. Na verdade, é uma notícia mais longa. Mas hoje eu vou explicar porque é sexta-feira e vocês estão rindo. Espiralados vão recolher informação da cóclea que vai descer e vai terminar no núcleo coclear ventral e núcleo coclear dorsal. Esse sim tem que lembrar. Informações auditivas? Sim, para mim é auditivo. E aqui tem uma coisa importante. Escutar. O quê? Pode repetir aquela coisa? Qual? Essa última coisa que você falou. Ele começa aqui nos gânglios espiralados do córtex, que recolhe a informação da cóclea. Aí ele desce e termina no núcleo coclear ventral e núcleo coclear dorsal. Entendeu? Mas para que não escrever? É só entender. É só seguir a linha. Pode continuar.
Ok. Aqui tem uma coisa muito legal. Porque a parte ventral é encarregada de mandar, algumas fibras delas são encarregadas de identificação de voz e de idioma. Sério? Por exemplo, você identifica quando você identifica uma palavra, onde começa uma palavra e onde termina outra, né? Você identifica onde começa uma frase e termina outra. Inclusive a gente consegue identificar onde começa uma ideia e termina a seguinte, não é verdade? Nem todo mundo, né? Mas tá. Compreenderam? É porque isso nós conhecemos como idioma. Esse daqui vai se conectar com uma parte que se chama área de broca e de Wernicke. E é encarregada disso. Ó. Sapando bem, la peña por peña pediu a peña próxima prática da perrohável, peña por petuiar, sempre já pedia água para o peixe, já tudo na boneca, tudo na boneca. É que você não fala Guarani, então você só escuta um barulho. O que você escuta? Emula o que eu falei. Só emula. É isso, vai. Não faz. Todo mundo falou certo. Mas só para uniformizar tudo, tá? Olha para mim. Tá. O gano de descarga vai recolher a informação que está aqui e vai mandar para 4 núcleos vestibulares. 4 núcleos vestibulares. Ele tem nome separado? Tem, mas eu não me importo por agora. Melhor, né? 4 núcleos tá bom. E qual é o nome desse banco? Gano de descarga. É o mesmo grande do vestibular. Sim. Gano vestibular ou descarga. Ou gano vestibular e descarga. É a mesma coisa. Aí, algumas fibras. Olha aqui. Algumas fibras vão se continuar através do pedículo cerebeloso inferior, que vão acabar no vestíbulo cerebelo. Foi? Anota, vou dar até um minuto para vocês fecharem. Esse é o gano de descarga, que recolhe as informações da parte vestibular. E ele vai vir e vai terminar no que são os núcleos vestibular medial, lá. Não importa a diferenciação até aqui, tá? Ele termina em 4 núcleos vestibular. Para mim, isso já está bem. Por quê? Porque para fazer essa distinção a gente teria que fazer a distribuição cortical. E a gente não vai fazer isso. Então, ele termina em 4 núcleos vestibular, para mim já está bom, tá? Entenderam? Não precisa discriminar um por um, tá? Tem que lembrar que são 4. Aqui. Escuta. Uma delas continua. Tá vendo isso que parece um amendoim? Esse não é um núcleo, é uma via. É uma via por onde ele vai ir para trás. Para onde? Para o cerebelo. Não, ele está indo por aqui, ele vai entrar por aqui e vai ir para o cerebelo que está aqui atrás. Entendeu? Essa é uma via, não é um núcleo, que é o pedículo cerebeloso inferior. Tem que lembrar que é inferior. Sublinha aqui, ó. Inferior. Porque tem 3, superior, médio e inferior. Qual é usado pela via vestibular? Inferior, ok? E ele vai para que parte do cerebelo? Nós tínhamos o neocerebelo, o espinocerebelo e por isso se chama vestíbulo cerebelo? Sim, por isso.
explico. Essa aqui, aí conecta a minha. É isso mesmo. É muito legal quando você encaixa. Então, só para o plano vestibular tem 4 funções vestibulares e uma delas continua com o veículo cerebral inferior e vai para o vestíbulo. Sim, isso. É vestíbulo cerebral? Não. Vestíbulo cerebral. Que você vai entender. El conducto aditivo interno y luego por el agujero estilomastoide. Se vocês colocar o dedo, levantar o lobo da orelha, colocar o dedo em paralelo ao eixo do corpo, mais ou menos aproximadamente a 5 milímetros para dentro está o forame do estilomastoide, onde está o nervo facial. Ele vai sair bem aqui. Bem aqui ele vai sair. Onde eu estou tocando. Se vocês tocarem, vocês até podem sentir ele um pouquinho. Isso é muito usado em cirurgias minimamente invasivas. Agora, ele vai sair aqui. Ok. Escuta, a partir daqui eu não vou cobrar o que eu vou. Pior que não fui na cara. Que eu falei, não, tô ficando louco. Aí eu falei, não. Aí todo mundo filmando, voltando. Aí eu falei, tá vendo que eu falei certo? Foi? Não, vou parar, não, vai. Ok, agora. ¿Qué núcleo abraza el núcleo motor del séptimo quarto? Sétimo? Nem O sexto, pá. Não, oíste, el núcleo. Vos dijiste, el núcleo motor del séptimo par lineal rodea el núcleo motor del sexto par. Sí. Ok, y ahora dijiste que la pregunta era, ¿cuál núcleo motor rodea el... No, eso es lo que vou escuchar, todo el mundo hace eso. Por isso que nós vamos pedir a parte. Porque agora eu já esperava alguém falar. Porque sabe quando você já caiu na primeira, eu falei, não pode ser que eu esteja louco. ¿Cuál es el núcleo que es rodeado? Entendeu? Aí, entendeu? Eu falei pro cara, do mesmo jeito. Não, falei sim. Não vou pedir barba dessa vez, mas eu falei. Porque dessa vez eu já fiz o que eu quero. Mas eu não repete certo por isso. Tá filmado, mas não vou pedir barba. Já pedi uma vez, perdi uma metade da aula. Sério mesmo? Até eu buguei agora. Ó, o que estava falando? Ah, tá. ¿Cuál es el núcleo, ¿verdad?, que es rodeado por las fibras del núcleo del séptimo par? ¿Entendeu? Agora eu falei lendo só isso. Não, antes não dijiste. Tá vendo? Eu falei certo.
É sétima. Devagar. Olha para mim. Mas tu vai escrever aí não era. Aí é ditado. Mas tu quer me trabalhar também? Melhor pensar a ideia. Ó. Olha aqui. O núcleo do sétimo par dá a volta, rodeia, abraça o núcleo motor do sexto par. A pergunta é: qual é o núcleo que abraça, rodeia, seja? Qual é o núcleo que abraça, rodeia? O núcleo do sétimo par. Sétimo par. Esse núcleo quem abraça? O sexto par. O sétimo que abraça. Rodeia tem núcleo motor do sexto par. Como que o núcleo motor do sexto par rodeia do sexto? Não falei isso. Falou sim. Sempre, cara. Duas vezes. Não, você não vai falar de novo. Importante para todo mundo. Por quê? Porque você usa ele. E não é só isso. Primeira coisa, o nervo facial, ele inerva todos os músculos do rosto. Sensitivamente, ele é o nervo do paladar, da sensibilidade do paladar, 2/3 anterior. E por último, ele tem uma função autônoma, saliva. Você consegue controlar a saliva? Não, ele é automático, não é? Ele é um deles. E aí que tem uma coisa, não confunda, escreve, não confunda inervação sensitiva do rosto com inervação muscular do rosto. Porque sensitiva é do quinto par, muscular é do facial. E tem uma coisa que quando você coloca na sua cabeça, sabe quando você coloca na sua cabeça, às vezes, é como eu falei, todo mundo faz, o seu cérebro faz isso, pode te enganar. E você só percebe que o seu cérebro te engana quando você sai da sala. Já marcou. Por quê? Imagina você estudou toda noite, né? Você está seguro que vai passar neurônio, já vai gabaritar ele. Chega e tem uma pergunta número 12, e diz assim, né? O nervo facial é encarregado da inervação sensitiva da face. Verdadeiro ou falso? Falso. Mas onde está a pegadinha? Não é. A pegadinha é facial. Repetir a palavra 2 vezes. O seu cérebro quer fazer ele quer fazer isso, porque eu vou falar, ele vai ditar, é facial, é o nervo da face. Então, porém, ele tem nervo da face. Entenderam? Não caia nisso aí não. Lembre primeiro, quem inerva sensitivamente o rosto? Perguntem isso na cabeça antes de marcar. Tá bom? Ok. O núcleo motor do sétimo par se chama. Você vai atorar até essa piada na cabeça da prova. Aí eu não vou conseguir mentir com você. Sensitivamente, ele tem a parte sensitiva no gânglio reticulado. E a parte autônoma, parasimpática, tem o núcleo salivar superior. Não esqueçam, salivar superior, porque existe salivar inferior, tá? Agora, existe o salivar inferior e o salivar superior. O caso é que esse é o superior, ok? E aqui, o motor, escute, olha aqui, ok, olha para mim. O núcleo motor do sétimo par, os outros não tem nada para perguntar. Do quinto não tem nada para perguntar, do quarto, do terceiro, mas do sétimo tem uma coisa para perguntar. Por quê?
ele faz uma coisa meio esquisita. Ele faz uma coisa estranha. Ele dá a volta, ele abraça o núcleo motor do sexto par. Qual é a pergunta? Qual é o núcleo que abraça as fibras motoras do sétimo par? Ou o núcleo do sétimo par? Qual é? O núcleo motor do sexto par. Não. Todo mundo. Não é, eu falei certo. Eu falei certo. É. Do piso. Motor. Lembra que é motor. Sim. 6 e 7. Tem mais um núcleo lá. Mas só esses dois. Não vamos complicar a coisa, tá? Tá bom, vamos lá. Surco aparente, origem aparente, surco padrão, por encima da virada triangular. Salida crâneo, sale por la físula orbitária, hasta el músculo recto lateral. É para olhar para o lado, para fazer isso aqui. Sabe quando vocês querem colar na prova? Foi? Tá vendo? Fácil. Sétimo par craniano. Esse daqui, que horas são? Tá. 20 minutos do excesso. Voltem, vamos fazer isso aqui, tá? Quais são os núcleos motores principais do núcleo do piso do quarto ventrículo? Essa pergunta não tem ninguém que inventa. Resposta: 6, 7. Núcleo motor do sexto par, né? Aí tem uma região surco, bulbo, protuberância. Aqui tem a primeira coisa que vocês têm que lembrar. Eu vou até mostrar aqui. Não sei o nome. Eu esqueci como é o nome. Estão vendo aqui? Esses são os pedúnculos cerebrais, ponte, bulbo raquídeo. Ok? Todos se localizaram? No fundo lá? Ali? Terceiro par, quarto par, quinto par, porque eles se enumeram de cima para baixo, ao nível que eles estão nascendo, né? Mas também esses daqui estão no mesmo nível, então eles se enumeram do centro para fora, ou de medial lateral. Esse daqui é o sexto, sétimo e oitavo. Esse que parece 2 é sétimo, os dois são sétimo. Esse daqui, sétimo, tá vendo? Esse é o oitavo. Tá bom? Então, o sexto é o mais medial. Ele é mais medial do que tem lá. Então, geralmente a gente separa. Ele é medial ao sétimo, que é medial ao oitavo. É só um trocadilho de palavra, entendeu? A lógica é fácil. Ok.
esse núcleo de sexto par está. Estão vendo essa imagem que está aqui? Essa é a parte posterior do tronco encefálico. Não escreve, olha aqui. Essa é a parte posterior do tronco encefálico. Esse losango que está aqui, está vendo? Esse losango é o quarto ventrículo. E onde deveria estar o cerebelo. Estão entendendo? Esse aqui é o piso do quarto ventrículo. Tá bom? E aqui temos o núcleo motor 6 e 7. Então tem uma pergunta sempre que é feita: quais são os núcleos motores principais do piso do quarto ventrículo? Resposta: 6 e 7. Ele tem um núcleo motor. Como se chama o núcleo motor? Isso é sensitivo. Ele é só, V1 é só sensitivo, V2 é só sensitivo, V3 é só sensitivo? Não, V3 é misto. Entenderam? Entenderam? V1 é sensitivo, V2 é sensitivo, V3 não é sensitivo, ele é misto. Errar por omissão também é errar. Entendeu? Não é não é necessidade, não, ele é misto. Foi? Sim. Agora, núcleo motor do trigêmeo. O vermelho? Núcleo motor do trigêmeo. É a mesma pegadinha de sempre. Como se chama o núcleo motor do terceiro quarto? Núcleo motor do terceiro quarto. Como se chama o núcleo motor do quinto quarto? Núcleo motor do quinto quarto. Entendeu? Essa piada vai até o 9. Não muda. Não, até o 8. Isso não muda até o 8. Ok? Ok. O que eu vou falar agora é por 3 buracos. Está certo ou errado? Aí eu cito os buracos. E lá embaixo eu coloco nenhuma das anteriores. Está certo ou errado? Nenhuma das anteriores. Porque o trigêmeo nunca sai do crânio. Ele nunca sai do crânio. O que sai do crânio são os seus ramos. Então coloca uma seta, grifa, sei lá. Sai do crânio, o que sai do crânio é seus ramos. Ok? Então, mas olha para mim. Os nervos V1, V2, V3 começam no rosto. Aí eles têm o trajeto e terminam no gânglio de Gássia. A partir do gânglio de Gássia começa o nervo trigêmeo, que vai terminar no núcleo sensitivo do trigêmeo. E o núcleo sensitivo do trigêmeo é o núcleo mais extenso do tronco encefálico. É o maior núcleo que tem no tronco encefálico. E aqui eu vou fazer uma parêntese. Na verdade, todas essas interações são um pouquinho mais complicadas do que eu estou explicando. Por quê? Por que o trigêmeo não é muito grande o núcleo dele? Porque ele precisa compartilhar esse núcleo com outros pares craniais. Essa conexão eu não coloquei para não fazer uma mistura na cabeça. A gente deveria, eu acho que não vamos conseguir, a gente deveria fazer o que? Sistematização depois, que é como eles se conectam. Entenderam? Mas
por ser partes carentes, eu só deixei o miolo da coisa. Que desenho. Nossa. Todo dia desenhando, uma hora sai. Ok, vamos lá. Ó, na verdade, eu só vou perguntar coisas básicas do livro. Se vocês perceberem, eu não estou colocando trajeto, eu não estou colocando relações, eu não estou colocando nada disso. Eu deixei o mais simples possível, tá? E principalmente, eu estou deixando mais para a área clínica, tipo, o que realmente a gente usa na clínica, né? Agora, por isso que eu não estou perguntando o ramo, né? Bom, nesse caso eu vou perguntar os ramos. Tem 3 ramos. Que é, justamente, o V1, V2 e V3, ou nervo oftalmo, nervo maxilar e mandibular. Eles começam, lembra como a gente fez a brincadeira semana passada? Foi semana passada, né? Que a gente aprendeu como é a via, entendeu? Então, o V1, ele começa na pele e termina no gânglio de Gaza, entendeu? Aí, o trigêmeo começa no gânglio de Gaza e termina no núcleo sensitivo, entendeu? Não tá indo por que, moça? Ué? Tá enlouquecendo, né? Entendeu? Imagina quando chegar em farmácia. Aí que vai virar nóia. Vai, Gabriel, vamos lá. Não, é que eu era colorinho. Deixa isso pra lá. Águas passadas. Não! Eu falei, estou de saco cheio da piada do pai, ele não me fez nada. Não, deixa pra lá. Vamos não deixar nada, não aconteceu nada. Cada vez que eu conto que eu fui colorinho, todos mundo, cara, ele tocou em você, né? Meu Deus do céu. Oi? É melhor você gravar. Ó, o resumo do resumo, tá? O que é importante? Par carnal número 4. Quando vocês estão estudando, estudem desse jeito, tá? Só as palavras-chave. Que ele tem um núcleo motor, porque ele é um núcleo motor, obviamente. Esse núcleo tem alguma coisa? Sim, talvez. Ele tem uma relação, ele está na frente do aqueduto de Silvio, ou aqueduto mesencefálico. Aí as fibras vão para trás e saem pela origem aparente, que é na parte posterior do tronco encefálico. Aí ele dá a volta, ele envolve o tronco encefálico, que se dirige para frente, até alcançar a fissura orbitária, por onde ele sai do crânio
e ele alcança o músculo oblíquo superior. Ou seja, núcleo, motor, aqueduto de cílio, parte posterior, fissura orbitária, músculo oblíquo. Mas que isso já é fazer ciência. Foi? Foi. Seguinte. Não, mas o que eu acabei de falar está nessa imagem. Tipo, ó, o que eu acabei de falar está aqui. Ele tem um núcleo, está na frente do aqueduto cílio. Sai pela parte posterior. Aí ele dá a volta e sai pela fissura orbitária, pelo qual alcança o músculo oblíquo superior. Foi. Isso que ele não escutou. Na verdade, o par não é difícil. O par não é difícil. Ele tem um núcleo. Escuta. É desse jeito, quando você vê de um jeito mais simples, é melhor. Ele tem um núcleo. Dado o importante do núcleo, ele está na frente do aqueduto de cílio. Ele sai pela parte posterior do tronco encefálico. Aí ele dá a volta nele, se dirige para frente e sai pela fissura orbitária, né? E alcança o músculo oblíquo superior. Acabou. Estão vendo? Eu fiz o resumo do meu slide. Mais fácil, né? Porque o que eu acabei de falar vai ser de uma dessas coisas que vai cair na pergunta. Entendeu? Ah, não. Já falei. Está na frente. Primeiro, por favor. Vai na porta dele. Informa ele. Ele respondeu na hora. Nada a ver, moça. Meu Deus, você queria perguntar o capítulo inteiro dele. Doutor, Tem 92 páginas. essas imagens você tira do Latargia? Alguns são do Latargia, alguns são do Sobota, outros são do. Esqueci o nome. Rubier. Você é da Argentina, né? Não? Você já estudou medicina? Antes daqui? Engenharia. Esse espanhol, esse sotaque de espanhol não me convence muito. Bueno, ¿entendieron? Entonces, y el núcleo está enfrente al acueducto de cílio. E escreve aqui, enfrente ao acueducto de cílio, coloca aqui, pode cair. Talvez. Doutor, está falando só dessa imagem, não pode cair qualquer outra imagem. Ah, qualquer outra. Alguma coisa relacionada. A imagem não vai cair. A gente volta. Alguma coisa. Nesse caso, ele está explicando que o núcleo está na frente. Ah, tá. Entendi agora. Aí vai cair a imagem e era para escrever isso. Não. Alguma coisa. É tipo, é de marcar e falso verdadeiro, metade. De novo. E pessoal, não precisam justificar as perguntas, tá? Eu acho que dessa vez vai dar certo. O que tem a ver com Deus, cara? Deus não vai estar aqui naquele dia. Não, vai estar não. Eu vou colocar na porta. Deus não está aqui. Está repreendido. Eu era o primeiro ano que eu virei monitor de anatomia. Eu imprimia um desses, né? E escrevia bem grande na porta da morte. Deus não está aqui hoje. Aí eu usava. Por que eu coloquei? Quando eu virei monitor, tinha uma freira que estava fazendo medicina. Eu adorava judiar dela. É que toda vez que ela entrava na morte, estava na frente do cadáver, dava uma rezadinha primeiro, depois começava a aula. Aí tipo, eu vou judiar da velha. Aí ela achava que eu era ateu, né?
chegava perto de mim e ela sabia que não gosto de toque em mim, né? Aí ela de longe assim. Sai desse grupo. O que ela não sabia é que eu fui. Como que chama? Eu fui coroinha, eu fui de grupo de Bíblia e sou professor e instrutor de Bíblia. Isso eu não sabia, mas pra quê? Senão não tinha graça, né? E não faça uma piadinha na coroinha. Estou de saco cheio dessa piada. O padre não me fez nada. Vai, entra logo, vai. Vai. Entre logo, vai. Comprou alguma coisa? Tá quente, menino? Tem que comprar uma. Tá aí. Como se chama o núcleo motor do quarto par? Núcleo motor do quarto par, né? Essa piada, vocês vão entender a piada daqui a pouco. Então, núcleo motor do quarto par. Ok. Aí, ele tem origem aparente, cara posterior do mesencéfalo. E aqui eu quero explicar uma coisa para vocês. Ó, en el cuarto nervio nosotros tenemos que el nervio sale en la cara posterior del mesencéfalo. Es el único nervio que nace en la cara posterior del mesencéfalo. Aí, essa parte vai cair na prova. Sim? Fecha aqui, pai. Oi? Todos os pares craneais nascem na parte anterior do tronco encefálico. Ok? Todos. Exceto o quarto. Ele nasce na parte posterior do quarto. Ele nasce na parte posterior do tronco encefálico. Isso é uma particularidade desse nervo. O resto, pessoal, é fácil. Ele sai da parte posterior, sai pela fissura orbitária e alcança o músculo oblíquo superior ou troclear. Ok? Tem uma coisa. Para essa parcial, vocês têm que ver a imagem. Tem coisas que podem cair da imagem. Entenderam? Vou deixar até testemunho. Quem vou deixar testemunho? Vai cair perguntas relacionadas à imagem. Tá? Tipo assim. Só do slide, né? Meu